A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos ainda na nossa série Salmos e eu quero compartilhar hoje alguma coisa a respeito do Salmo de número 109, que é um clamor do coração. Esse salmo é atribuído a Davi e é conhecido como um dos salmos imprecatórios, salmos em que o salmista pede justiça em relação aos seus inimigos. E Davi expressa profunda angústia e clama a Deus por justiça diante de inimigos cruéis e injustiças que foram sofridas por ele mesmo. Este salmo nos convida a refletir sobre a honestidade diante de Deus em nossos momentos de dor, a confiança em sua justiça e a importância de entregarmos nossas lutas ao Senhor, mesmo quando o coração está cheio de amargura. Depois você medita no Salmo 109, você vai perceber que Davi, por causa das suas perseguições, os inimigos estavam perseguindo Davi furiosamente, e Davi estava com o coração amargurado, e por isso ele diante de Deus, ele abre o coração. Nós aprendemos algumas coisas aqui neste salmo. A primeira coisa que a gente aprende é que a gente precisa ter honestidade diante de Deus. Abrir o coração de verdade. No versículo 1 a 5 você vê o salmista fazendo isso. O salmo ele começa com um clamor direto a Deus. No versículo 1 ele fala: ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente. Ele está sentindo que Deus está indiferente quanto à sua luta, quanto à sua perseguição. E é claro que Deus não estava, mas Davi sentia isso. E Davi ele não esconde a sua dor e nem a sua frustração. Ele descreve como ele é alvo de mentiras, do ódio, dos ataques injustos. Mesmo tendo mostrado amor e bondade, o versículo 4 e 5, ele fala isso. 4 a 5, ele fala isso. E isso nos ensina que podemos ser completamente honestos com Deus em nossas orações. Deus conhece o nosso coração, entende nossa dor. Não precisamos disfarçar, colocar uma máscara, nossos sentimentos. Não precisa você colocar uma máscara em teu sentimento ou fingir que está tudo bem quando não está. Deus nos convida a derramar nossa alma diante dele, assim como Davi fez. Você já se sentiu injustiçado ou traído? E como você leva essas emoções para Deus? Lembre-se de que Ele está pronto para ouvir e acolher o seu coração, mesmo nos momentos mais sombrios. A segunda coisa que a gente aprende neste salmo é que o desejo por justiça pode ser uma armadilha da vingança. Davi, nos versículos 6 a 20, Davi faz uma série de pedidos intensos contra seus inimigos, pedindo que Deus os julgue, traga consequências sobre eles. E irmãos, são consequências drásticas que Davi pede. Essas palavras podem parecer duras e até chocantes para nós hoje, mas elas refletem um coração ferido, que anseia por justiça. Davi, na verdade, ele não busca vingança com suas próprias mãos. Ele entrega a situação a Deus, só que ele dita para Deus o que deve ser feito, né? Mas ele reconhece que Deus é justo e pode lidar com o mal da forma perfeita dele. No entanto, esse trecho também ele nos alerta sobre o perigo de deixar a amargura, o desejo de retaliação dominar nosso coração. Embora seja
natural a gente sentir raiva, né, diante de uma injustiça. Precisamos ter o cuidado para não permitir que esses sentimentos nos afastem de Deus e nos leve a agir de maneira contrária ao caráter dele. Como você lida com a injustiça ou com aqueles que o feriram? Você busca vingança ou entrega a situação a Deus, confiando na justiça do Senhor? Lembre-se de que a Bíblia diz que o Senhor fala que a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Então a vingança não pertence a nós, é ao Senhor. É entregar na mão de Deus e deixar Deus agir da forma dele. Não precisa você ficar ditando para Deus o que Deus tem que fazer com alguém que foi injusto com você. E a terceira coisa que a gente aprende é que a humildade que nós precisamos depende de Deus. Versículo 21 a 29, após expressar a sua dor e o seu desejo por justiça, Davi volta-se novamente para Deus em humildade. Reconhece a sua própria fraqueza e a sua necessidade do Senhor. E ele diz: mas tu, Senhor, és soberano. Trata-me com bondade por causa do teu nome. Livra-me, pois o teu amor é bom. Davi não confia em sua própria força ou justiça, mas apela ao caráter amoroso e fiel de Deus. Ele descreve a sua condição de forma vívida. Ele diz estar fraco, com o coração ferido e se sentindo como erva que murcha. Veja bem, depois dele pedir tudo isso ao Senhor, depois dele pedir por justiça, depois dele ditar para Deus, depois você lê lá o Salmo 109, ele dita para Deus o que Deus precisa fazer. Aí no final ele se considera: Senhor, é como se ele se arrependesse de tudo aquilo que ele falou. Ele diz: eu sou uma erva que murcha. Mesmo assim ele clama por ajuda, sabendo que Deus é o único que pode restaurá-lo e defendê-lo. Essa atitude de dependência total é um exemplo poderoso para nós. Em meio às nossas lutas, nós precisamos lembrar que Deus é a nossa fonte de força e esperança. Em que áreas da tua vida você precisa depender mais de Deus? Como pode você expressar essa dependência em suas orações e ações? Peça para Deus, diga para Deus: Senhor, eu dependo de Ti. E a quarta coisa que a gente aprende é que a vitória da gratidão e do louvor nós precisamos ter em nossos corações. Gratidão, gratidão. O salmista termina com uma nota de louvor e de gratidão. Davi declara o versículo 30, 31, com meus lábios darei muitas graças ao Senhor, pois ele se coloca ao lado do necessitado. Apesar de toda a dor, de toda a angústia que ele experimentou, de que ele estava passando, Davi escolhe focar na bondade e na fidelidade de Deus. Ele reconhece que no final Deus está ao lado dos oprimidos e age em favor deles. Essa mudança de tom, assim, no final do salmo, no final do louvor, porque salmo são cânticos, nos ensina uma lição importante. Mesmo em meio às nossas lutas, nós podemos escolher louvar a Deus. O louvor não nega a realidade da nossa dor, mas nos ajuda a ver além dela, por trás dela, lembrando-nos de que Deus está no controle, que Ele é bom. Será que você consegue louvar a Deus mesmo em meio às dificuldades? Que verdades sobre o caráter de Deus podem ajudá-lo a manter um coração grato, independentemente das circunstâncias? O Salmo 109 ele está
nos mostrando que não há emoção ou situação que não possamos levar a Deus. Nós queremos concluir. Esse salmo nos convida a sermos honestos em nossa dor, a confiar na justiça de Deus, a depender dele em nossa fraqueza, a louvá-lo em todas as circunstâncias. Que possamos, como Davi, aprender a entregar tudo a Deus, sabendo que ele é o nosso refúgio, nossa força, nossa esperança, mas precisamos também tomar cuidado com o que nós pedimos, se estamos ditando para Deus o que Ele tem que fazer. Deus sabe do que Ele precisa fazer e Ele sabe fazer na hora certa. Então, abre o teu coração para o Senhor. Agora deixa que Deus entre com a justiça dEle. Ele é justo. E se você está sendo perseguido, pode ter certeza que Deus vai entrar com justiça. Vamos orar? Senhor, obrigada por ser o Deus que ouve o nosso clamor, entende nossa dor, mesmo que às vezes usamos palavras pesadas, né? Pedindo algo que nem está ao nosso alcance. E não precisamos falar sobre, às vezes, essas coisas, porque o Senhor realmente sabe, mas nós precisamos abrir o nosso coração. Ajuda-nos a ser honestos conosco mesmo e contigo em nossas orações, a confiar na tua justiça, a depender da tua força na nossa fraqueza. Ensina-nos a louvar em todas as circunstâncias, lembrando-nos de que tu estás sempre ao nosso lado. Senhor, toma esta vida que está ouvindo esta mensagem. Quem sabe esta vida está sendo perseguida e talvez em seu coração até sentindo o desejo, o mal daquele que está o perseguindo ou perseguindo-a. Mas que esta pessoa possa entender que a justiça não pertence a ela, pertence a ti. O Senhor é justo e vai entrar com a sua justiça e a sua verdade na hora certa. Senhor, muito obrigada por tudo. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que se você não é inscrito ainda, se inscreva neste canal e compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando ouvir uma mensagem hoje. Abra o teu coração para Deus. Não faça justiça com as tuas próprias mãos. Entrega tudo para Deus, que Ele sabe a hora em que vai agir em relação a quem te persegue. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus.